Estamos aqui no nosso 8º episódio do Advento Cast. Uma mesa, uma conversa, uma família. Antes da gente começar, eu quero agradecer a Deus pela vida de todas as pessoas que estão aqui. Hoje vocês estão vendo que a gente está num cenário diferente, num lar. Pedir a Deus que abençoe esse lar. E pedir a Deus que abençoe a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, que ainda vão vir nos assistir. É isso aí. E hoje nós estamos aqui com um casalzão. Esse casalzão que participou da trilha do Advento 007. A Karine e o Diego. A Karine, filha amada, esposa amada. O Diego também, filho amado, esposa amado, pessoas de luz. Os dois são sócio-proprietários da Odonto Máximos, a qual nós falamos em um outro episódio aí. Eles estão fazendo sorrisos por aí de inúmeras pessoas, né, doutora Carla? Tudo bem, doutor Diego? Tudo bem, Tudo bem, sejam É um bem-vindos. prazer estar aqui com vocês. Os dois também são nossos patrocinadores, né, no episódio anterior. E antes de a gente começar a conversar com eles, eu quero falar sobre o nosso patrocinador de hoje. Isso. Nosso patrocinador de hoje é a Confere Faz. É uma empresa de gestão financeira voltada a pequenos negócios. A gente agradece a parceria. E se vocês quiserem saber, vai ter toda a descrição na bio. É uma empresa especializada em pequenos negócios, voltada a negócios femininos. A doutora aqui, ela tem um negócio junto com o esposo. Mas assim, é para quem tem dificuldade na parte financeira. Se você tem um negócio, se você não consegue controlar o teu dinheiro, se você não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, se você tem sonhos de crescer o seu negócio, você precisa saber controlá-lo. Então, assim, a gente tem lá, você vai ter os contatos da Confere Faz, agradecemos também a parceria e vamos lá. E vamos começar a conversar com eles, né? Que hoje estava sendo muito especial, foram os nossos seguidores da última edição. Isso aí. Gente, eu quero começar já perguntando, então, vocês dois estão aqui porque participaram na última edição do Advento. Sim. Então, assim, como que o Advento chegou na vida de vocês? Como que vocês entraram nessa trilha, né? Através do quê? O que motivou vocês a participarem do Advento? Primeiramente, a Dani, né? Que ela falava no entusiasmo que você queria viver aquilo que ela Sim. estava vivendo. E a alegria, aquilo que vinha do coração. E isso, eu falei, eu quero ir nesse negócio aí. Ai, que benção! E coloquei lá a família, fui enviando ali pra Dani, deu certas inscrições e o Diego, como diz, eu só coloquei o nome dele. Nem Você falei decidiu, direito ele foi. o que era. E foi sensacional. Foi transformador. E você, Diego? Pra mim foi de repente. Eu fiquei sabendo que eu ia pro Advento de uma hora pra outra. Eu falei, o que é Advento? Não sei, a gente vai. Aí eu falei, mas o que é? É uma trilha. Daí eu falei, tá, como é que vai ser isso? Vamos posar no mato? Vamos ter alguma coisa assim? Ela falou, não sei, vamos lá. Eu falei, tá bom, vamos. Foi obediente e vamos em frente. Ela falou, tá pago, vamos. Tá pago, vamos. É isso aí. Que bacana, doutor. E durante a caminhada, assim, né, participaram da trilha, né, eu convidei, a doutora falou, doutor, vamos. E durante a caminhada, né, durante a trilha, quais foram as reflexões, o que vocês podem compartilhar um pouco com a gente, né, da trilha, né, de como vocês chegaram lá, tipo, vamos e vamos, né, tipo, deu tudo certo, nós vamos, o doutor aceitou uma boa, né, ficar no mato. E quando estavam lá na trilha, porque a trilha do Advento é em meio à natureza. E quando estavam lá na trilha, quais foram as reflexões? Vocês já gostavam de trilha antes? Quais foram reflexões, o que vocês sentiram lá? Vocês podem compartilhar um pouco com a gente? Nem pensar, mato, água, frio, nada disso. Sim. E a gente entendeu que é essa proximidade que a gente precisava para chegar. Deus não tem como tirar ele daqui, ele já está aqui, né? Mas lá trouxe isso mais para dentro do nosso coração ainda. Dentro desses 18 anos de casamento, a gente teve altos e baixos. Então, era com Deus, sem Deus, com Deus, sem Deus. E aquilo foi patinando. Então, nada seguia, tinha um propósito ali. Então, você ganhava dinheiro, gastava dinheiro, ganhava, construía, perdia, e assim foi.
E até o momento que a gente entendeu que o propósito não tá no dinheiro. Você vai lá, faz um curso, vai lá, faz uma imersão, volta, daí você quer aplicar, quer contratar pessoas, ganha dinheiro, ganha muito dinheiro e não sobra nada. E o principal, tá sendo deixado de lado, que é o tempo com Deus, né? É o mínimo, né? Que a gente tem que se dedicar a isso, né? E dentro da trilha, isso já vinha acontecendo, e dentro da trilha eu vi com o meu propósito, o Diego com o dele, e as coisas foram acontecendo no decorrer da semana, no pós, subi reclamando, mas ajudando pessoas. E eu percebi que o meu dia a dia se tornava muito o reclamar. E aquilo ia trazendo, o Diego fala assim, meu Deus, você é o que tem os pacientes mais difíceis chegam até você. E é o fato de você reclamar. Então, você está trazendo tudo aquilo que você não deseja, né? E eu resolvo. Mas os mais difíceis chegavam até mim, né? E aquilo, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar. E durante essa caminhada de odontologia, de casamento, o Diego, ele se apaixonou pela odontologia, veio dentro da minha profissão. E hoje eu falo que ele é melhor do que eu, né? É o que eu acho que eu queria, assim, né? Esse encontro de profissão e junto no mesmo propósito. Vocês trabalham juntos, né? Trabalhamos Você juntos. falou 18 anos de casado, você me disse 21 anos juntos, né? 21. Desde o momento em que a gente namorou e a gente se conhece desde criança, brincava, um correr atrás do outro, né? Então, tem gente que olha e fala assim, nossa, 18 anos, vocês não têm filhos, né? Não, a gente tem o amor, é um pelo outro, né? E a família vai crescendo, né? Ai, que lindo. E para você, Diego, quais são as reflexões? O que você pode compartilhar com a gente? Eu fui pra trilha, assim, de mente aberta. Como todo bom cristão, eu leio a Bíblia, mas tem muitas coisas que eu não entendo. Eu tento refletir, converso com algumas pessoas, vou compartilhando um pouco do que eu acho que eu tô entendendo. Então eu fui lá de mente aberta e falei assim, com Deus, falei assim, seja feita sua vontade e eu vou lá para seguir o que tiver que seguir lá. E foi muito interessante, eu conheci pessoas novas, pessoas mais velhas que eu, pessoas mais novas que eu, histórias muito diferentes, né? As pessoas olham para mim e às vezes falam assim, nossa, você é dentista? Né? O que você está fazendo aqui? Quem que te obrigou Como a vir? se, daí fala assim, caramba, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem desafios, que quer crescer, e eu vi aquilo lá como uma oportunidade de evoluir espiritualmente, né? Amém. Comecei a meditar sobre a Bíblia em alguns momentos lá, cantar as músicas que eu conhecia, e foi muito gratificante, assim, em vários momentos eu tive a oportunidade de sentir Deus, assim, uma conexão que eu ainda não tinha sentido. Até comentei com a doutora, né? Eu falei assim, muito do que a gente faz na vida é ação e reação. A gente vive num universo assim. E às vezes a gente fica esperando, né? Então a gente precisa tomar uma decisão e agir. E o advento foi assim. No primeiro momento eu não quis ir, depois porque eu não sabia o que era. Daí chegou em cima da hora, eu decidi, falei, vamos aproveitar o momento. E eu tô colhendo frutos até agora, tanto é que nós estamos aqui no Advento, Advento Cast, dando essa entrevista. Sabe, um dia eu cheguei lá, né, tinha convidado já a doutora Kai, cheguei lá, né, pra fazer manutenção na parede. E o doutor chegou lá e falou assim, não sei o que a Karina vai fazer no mato, se a gente não vai pro mato, não curte o mato. Vocês não tinham experiência nenhuma? Caminhada, corrida, Zero. nada? Zero. Nada. Eu trabalho, a casa, nada. Então foi um ato de coragem, né? Foi tipo se lançar e vamos viver o momento. E foi o que aconteceu. Aproveitamos cada perrengue. Sim, eu imagino. Eu pedi pra eles assim, pessoal, eles vão contar a experiência, mas não vão contar a trilha, porque a gente quer deixar, quer despertar, vai vir a próxima edição do Advento, a gente já tá em novembro, depois todos nós vamos fazer o convite, né? Assim, a gente quer que vocês tragam a experiência, mas a gente não pode contar o que acontece. O que acontece no Advento. Fica no Advento. Mas enfim, e assim, pra gente entender um pouco da história de vocês se conhecem há muito tempo, né?
e os dois foram para a trilha juntos, algo novo para os dois. E o que eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, como vocês eram antes da trilha, se algo mudou. Claro que vocês já falaram sobre isso, eu não quero nem ser repetitivo, mas eu digo assim, é como você falou, a gente já é cristão, mas assim, quais foram os pontos que você acha que você já sabia? Sabe aquela sensação? Eu tive essa sensação, que eu já sabia, mas eu só conseguia enxergar ali. Então, se vocês têm algo assim que vocês acham relevante para o pessoal escutar e até para ajudar as pessoas que precisam, porque às vezes a gente tem buscas internas que a gente não tem essa coragem que vocês tiveram, você entende? Sabe essa coragem? Você estava me contando que no sábado a gente pegou a mochila, eu achei bem interessante, e eu peguei a mochila e falei para ele passar lá, pegar a barraca e fomos. Então, eu queria que vocês nos dissessem isso ainda um pouquinho quanto a essa experiência, assim, da trilha, sabe? O que mudou hoje, assim, Karina? O que me tornou diferente, entende? Entendo. Eu acho que pra mim, assim, quando eu subi aquela trilha, Que foi a sofrida, Dani né? sabe, né, algumas coisas bem particulares ali, e algo que eu não conseguia fazer era o perdão. E eu já tinha passado por outros retiros, enfim, um dia o Diego olhou pra mim e falou assim, você precisa perdoar, fala, sem colocar isso pra fora. Eu perdoo, tá. Não conseguia. E daí depois da trilha passou 2 dias, e eu não tava sonhando, eu tava falando com Deus, né? É Deus. E aquilo veio no meu coração, que eu precisava perdoar. Se a pessoa não sabe, enfim, não sabia o que ela estava fazendo, o que ela fez, e se eu sabia que algo tinha que ser corrigido, eu não dependo da outra pessoa. Eu tenho que fazer, é a minha obrigação. Se um dia essa pessoa vai, enfim, ter consequências, não sei, consequências de algo, não sei. Eu sei que aquilo tá errado e eu vou até o final, eu preciso cumprir isso. E foi onde eu perdoo, então tudo certo. É só um dinheiro, é um tempo, e aquilo não vai fazer diferença. Eu trabalho para isso, né? Entrego sorrisos, entrego sonhos, assim, áudios que a gente escuta. Ontem à noite eu estava escutando de um paciente e falei, gente, não é a questão financeira que vai fazer com que o meu coração vire uma pedra, não. Isso não vai acontecer. E depois daquilo ali parece que as coisas foram fluindo, assim, tudo mais fácil, enxergando, acho que diferente. As pessoas, o momento. Que benção. Talvez você falar para uma pessoa algo que você não tem coragem de falar também, né? Um parente, um pai, uma mãe, um irmão, né? E às vezes eles precisam ouvir também. Então, e sentindo, acho que o próximo, assim, acho que com mais humildade mesmo. Talvez aquele tempo que você tirou para você e Deus tenha feito você enxergar. E pra mim foi muito bom. Por mais que não... O Diego fala por ele, podia até estar mais frio no dia, né? Não foi confortável. Tava bom. Mas... Tava quentinho, né, Tava Diego? quentinho. Ela tá exagerando. suave. Vamos pensar, Não, não. tava Por favor. obrigado. Mas é aprender o dar valor pra esse momento, é pro agora. Não é o amanhã, depois, é agora. A gente Amém. tem que viver, tem que estar presente, né? Sim. E você, Diego? Para mim, o que assim, eu já vinha meditando sobre isso, sobre a servir, né? Maior é o que serve, maior é o que serve. Eu já ouvi falar tanto isso e não entendia completamente. Falei, não faz sentido isso. Aí, entender a cena de lava-pés de Jesus com os apóstolos e tal. Estudei sobre aquilo, ainda não entrava na cabeça. Mas daí, quando eu senti vivendo aquele ambiente do advento, aquela trilha, eu pude perceber o que é servir de verdade. Servir o próximo, apoiar ele quando ele não está sendo capaz de se suportar, escutar o que ele está falando, entender por que ele foi lá. E eu entendo que eu compartilhei pouco a minha história com a maioria das pessoas lá, mas eu absorvi muito. Eu consegui entender. E quando eu vi ela lá, a gente ficou algumas horas sem se ver, mas parecia dias. Eu fiquei pensando, como é que ela tá? E eu pensava, meu Deus, ele não levou luva, ele vai morrer. Ela achando que eu não ia aguentar, eu falei, será que ela existe?
né? Será que ela tá aí ainda? Cadê ela, né? Não, a E gente vai até o daí, quando final. ela apareceu, eu vi assim que ela tava sorrindo, né? Firme e forte. Eu falei, guerreira, né? Por isso que eu casei com ela, né? Ai, que lindo. E foi isso, foi a servidão. E eu acho que eu me tornei um marido melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. E tô me dedicando cada vez mais a isso. E esperando os nossos pequenos que estão por vir. Então, Ai, ai, ai. Ó, eu tô emocionada aqui também. Porque assim, eu conheço a Karine e o Diego há um bom tempo e eles participaram da trilha e se tornaram, né? Se tornei um marido melhor. Mas eles já eram pessoas de luz, eles são desde sempre pessoas de luz, assim. Então, mas é muito lindo, assim, ouvir, né? Compartilhar, né? Vocês compartilhar aqui com a gente. E, né, vocês falaram sobre os pequenos. Né, vocês estão em processo de adoção. A adoção vinha de antes, ela vinha de antes já, foi no advento o sentimento da adoção, ou o advento fortaleceu, ou de alguma forma a trilha do advento fortaleceu, enxergou de uma maneira diferente. Vocês podem compartilhar com a gente em relação à adoção, o que o advento trouxe ou vinha de antes. Podem compartilhar com a gente um pouco, né, como sobre a adoção. surgiu esse Como surgiu o desejo? desejo, né? Se foi de Possível antes, como for. surgiu, se foi depois do advento, né? Se impactou, o que impactou, como foi, assim, sobre a adoção. A gente está casado há 18 anos, né? E a gente não foi agraciado biologicamente para gerar uma vida. A gente não quis passar por aquele processo de inseminação, essas coisas, né? Genética, a gente pula fora. Então, desde o início a gente já sabia um pouco que quando a gente ficou junto, que a gente casou, a gente tinha a incapacidade de gerar uma vida. Então, a gente já tinha essa ideia, né? Vamos adotar. Só que, né? O tempo foi passando, trabalho, estudo, fomos construindo a nossa vida e essa ideia foi amadurecendo. Vários amigos nossos na nossa idade tendo filhos, e a gente ficando para trás, daí a gente vai envelhecendo, a gente vai pensando, nossa, tudo isso que a gente está construindo, tanto conhecimento, tanta riqueza, para quê? Né? A gente precisa deixar esse legado para alguém. Alguém tem que seguir com isso. Alguém precisa tomar isso para si. E daí essa adoção, ela foi aguçando cada vez mais, né? A questão, assim, de ser pai. Não sou pai, mas vejo muitos pais com os desafios de ser pai, de ser mãe. E a gente sempre em casa sozinho. A gente numa rotina, assim, frenética. Trabalho, casa. E a gente tem que mudar a nossa rotina para receber uma criança, né? E a gente foi pensando, foi amadurecendo a ideia. E há um ano a gente deu entrada no processo, a gente fez os cursos, a gente está aguardando, a gente tem um quarto pronto, esperando essa criança. A casa está prontinha e os nossos corações também. Né? Que é o principal, né? Que é o principal. Doutora. E eu acho que vem 2. Já falo que vem. Se vem 3. 3, né? 4, não tem problema. Não tem problema. Mas o que veio aguçando essa vontade da adoção? A gente tem sobrinhos e as crianças ao nosso redor ali. E o Diego é um ótimo tio, né? Um excelente tio, né? Porque tudo é tio, né? E ele já é um excelente pai. E um dia, estava atendendo um paciente, conversando ali, e ele falou assim que o nosso filho já estava pronto. Que ele estava esperando a gente. Ele estava no nosso sim. E daí eu voltei pra casa, fiquei pensando naquilo. Uma semana, outra, e daí eu contei isso pro Diego. E foi quando a gente iniciou o processo dos papéis ali. De cada ida lá no fórum, vai no cartório. Então, a gente já sente que ele tá ali. Você vai assinar um papel, você vai entregar, e ele tá esperando. E tem, né, todo o processo que você coloca lá, as características, enfim, né? No começo você filtra, e, gente, não é isso. Se viesse do meu ventre, é o que Deus vai escolher. É o que Ele vai colocar pra gente. E outro ponto, é o plano B, né? Igual as pessoas falam, mas por quê? Por que você não vai? Não é o plano B. Ele é o plano que Deus quer pra gente.
a gente vai cuidar dessas crianças. É alguém que não é que a oportunidade é difícil falar, né? É uma mãe que às vezes naquela gestação ela não teve. Eu peço muito que se ele estiver no ventre dessa mãe, que ela ame ele, né? Até o momento em que chegar até mim. Que essa criança sinta esse amor. E Sabe que a gente tá aqui esperando. a questão da adoção é algo muito lindo, eu falo muito isso. A gente tem, eu e a Dani ambas temos filhos com autismo. E temos filhos, somos mães, né? E eu falo assim, ó, que a gente é mãe, Deus nos escolheu. E muitas vezes a gente reclama, entendeu? Porque a operação nos engole, mas Deus colocou pra gente, a gente aceitou e tá ali. E vocês têm a oportunidade, você entende que o propósito de vocês dois juntos, eu não digo que é muito maior, mas é muito mais sólido porque vocês estão escolhendo viver isso, entendeu? Deus fez, eu creio que seja um chamado. É um chamado de Deus. Eu não sei, a gente pediu dessa questão da trilha do advento ter te potencializado. Eu creio que talvez tenha potencializado para você enxergar o que realmente importa. Então, assim, é algo lindo, porque a gente que conhece todos os perrengues do dia a dia, talvez se eu tivesse que escolher passar por todos os perrengues, eu teria, assim, não sendo hipócrita, e mais mães estão aí, talvez eu tenha 3, talvez eu teria escolhido 1, você entende? Se eu pudesse voltar atrás com tudo que eu passei, mas você não. Então, assim, é algo que é surreal escutar. E o advento, ele potencializou algum ponto na adoção, doutor? Você possa dividir? Você possa compartilhar e dividir com a gente? A gente pensava, assim, questão de 1 ou 2, Sim. não, a gente vai ter 1, Sim. enfim. E daí o Diego chegou e falou, não, Vem o que vier. precisa ser pelo menos 2. Um tem que ter a companhia do outro. Eu cresci com irmãos, cresci com mais pessoas, né? Ali não a família de... Enfim, cada um tem a sua escolha, mas a família de filho único, né? Ela vai se tornando uma família, ela vai reduzindo ao longo do tempo, né? Menor. O Diego falou, não, a gente quer que... A gente quer confusão. Um tenha companhia com o outro, né? Casa cheia, que é. Exatamente. E eu acho que isso fortaleceu mais, assim, em relação de ser 2. Tanto que a gente mandou. É isso mesmo. Então, depois do advento, agora é mais que um. As pessoas encontram ontem mesmo, né? Passou o sobrinho lá, ai, me dá oi, né, pra tia. E daí as crianças? Agora já não é assim você também, né? E as crianças? Quando que vem? É assim, né? Porque, Meu Deus, é uma bolsa que não estoura logo, né? Um telefone que ainda não tocou, sim, mas né? é aquela Se questão tocar, quem tiver vai junto. do tempo de Deus, né? O tempo de Deus. E a ficha de adoção, ela é bem... Eu casei novamente, então a gente chegou a pegar a ficha de adoção, ainda tá... Enfim. E eu achei ela muito cruel, assim, porque ela é cruel, né? Ela é. Quando Você pode falar um pouquinho. Quando a gente olha a primeira vez a ficha, parece que você está escolhendo um produto, Exatamente. né? Você está indo no mercado e... Tem várias características e você vai assinalando aquilo que você quer. Mas você está falando de uma pessoa, você está falando de um ser humano. Não tem como você escolher um ser humano dessa forma. Não é assim que faz, né? E como que isso vai servir? Porque ser pai é servir. E outra, a gente tem a sensação de que a gente está adotando uma criança. Mas esse pensamento ele está errado. Na verdade, é a criança que nos adota. Sim. Porque a gente quer ter um filho, mas eles precisam de pais. Eles precisam. A vida deles não foi fácil. Desde o momento que eles saíram do ventre até o momento em que uma família acolhe eles e dá amor de verdade. E esse momento... É difícil falar, de ficar pensando nisso. Eu tentei gravar um vídeo esses dias. Quando eu te falando no fórum, não saiu, só saiu lágrima. Mas, assim, o advento, a questão do servir, né? Que eu falei. Servir a própria família. Se você não é capaz disso, vai fazer o que fora disso, né? Pra que tanto trabalho, pra que tanto dinheiro, pra que tanta correria? Entregar o que você tem de melhor. Tempo, seu tempo, que é a moeda mais escassa do mundo. Que só vai, nunca vem.
Então é isso. É adotar, ser adotado como pai, adotar uma criança, ser adotado como pai. E a gente quer ter dois. Eu falei pra ela ter dois, falei assim, eu nasci numa família com 4 irmãos. A casa nunca ficou vazia, nunca era quietinha. Eu sempre tive companhia. Não posso oferecer menos que isso pro meu filho. Entendeu? E ela entendeu isso. Que bom. E aproveitando esse gancho, para você voltar a concluir a conversa com eles, eu acho que a gente estava conversando da questão da ficha, que eu fiquei bem impressionada, assim, não consegui nem ler ela inteira. Eu queria, assim, se vocês têm algo para falar, eu ia pedir isso para vocês, para as pessoas que estão nos escutando, para os casais que estão pensando em adoção, e assim como que assim, a gente sente uma dificuldade muito grande. Eu falo isso, talvez seja porque eu já tenha 3, não sei. Mas assim, eu queria que vocês dissessem isso, porque é um propósito em comum, entendeu? É isso que é bonito. É um projeto que tem tudo, vai dar certo porque os dois estão alinhados. E alinhados a Deus, né? Porque a nossa famosa pirâmide é Deus e vocês dois e a família que vai vir. Então eu queria que vocês passassem uma mensagem para quem está nos escutando e tem esse desejo no coração que ainda não desabrochou da adoção, se vocês podem fazer isso, sabe? Porque eu espero gravar um outro episódio, nós esperamos, com as crianças tudo em volta aqui. Vai ser lindo. Isso vai ser lindo. E eu gostaria que vocês falassem, se vocês puderem, né? Eu acho que se você já pensou assim, passou pela sua mente eu adotar, é porque alguém lá tá esperando para chegar no celular dessa maneira. Se vocês, casais que estão nos assistindo, se pensarem em algum momento em aumentar a família por meio da adoção, não pensem muito, vão lá e façam. O processo ele tem um tempo, ele tem uma preparação. Cada etapa do curso preparatório, ele te mostra o que virá pela frente. Então, não é uma coisa que você estala os dedos e está pronto. Não, é um processo. Então, quanto mais você esperar, mais tempo vai passar. E o processo por si só já leva um tempo. Então, vá. Se no meio do caminho não for para você, não tem problema. Mas se for, cara, você só tem a ganhar. Vale muito a pena. O coração de vocês vai se encher de alegria, assim como o nosso está cheio, pronto para receber as crianças. E a gente fez no dia das mães, né? Então, a gente faz um ensaio de gestante, a gente fez um ensaio de preparação para contar para os avós ali, né? Para a família. E no dia das mães, a gente fez todo aquele almoço dia das mães e passou-se o vídeo revelação, né? Que seriam a família adotiva, né? Tio, tia, vovó. E foi incrível, assim. Algo que eu não esperava. Legal, né? As pessoas, a nossa família abraçou de uma forma muito bonita. Que eu sei que nossos filhos vão ter os seus avós, os seus tios e tias que vão acolher essa criança. Já tem muita gente esperando ela. Essas Muito crianças. bonito. Essas crianças. Da mesma maneira que como se você contasse para a família que estava em uma gestação, foi recebido com o mesmo amor. Não, essas crianças, 2 ou 3, não virão só com o pai e mãe recebendo cheio de amor, esperando elas, virão como uma família. E é muito lindo, né? É muito lindo. O processo de adoção, eu não entendo muito do processo de adoção, não, né? Mas eu acho muito lindo, assim. Eu escolho adotar, né? Eu tenho 4, assim, e ouvindo vocês falar, né? Né? Podendo ter filhos biológicos e tudo, assim, é muito lindo. Eu escolho adotar. E mais de uma criança ainda. Porque, né, sabendo, né, os desafios e tudo. É muito lindo. E aceitar, né? Tudo que vem. Porque tem o a questão, choro, a questão dos irmãozinhos, o que eu acho que eu achei mais difícil daquele negócio que eu ainda conversei com o Janderson. Falei, meu Deus, mas é assim, eu quero uma menina, por exemplo. Eu, né? Porque eu tenho 3 meninas. Aí, mas e se ela tiver uma irmãzinha separar? Eu já comecei a chorar e não consegui terminar, entendeu? E é exatamente isso que você falou. Não tem como. Você quer, então, e o que você disse, assim, ó. Se Deus plantou no seu coração, vá, é maravilhoso. É maravilhoso. E eu creio que
que logo, logo essa criança tá aí. Em nome de Jesus. Amém. Ai, ai. E ainda falando sobre, né, a trilha e vir depois, a gente sabe que a gente vai em imersão de inteligência emocional, de marketing, que tem lá cursos, taratatã, né? Você vai lá e você é impactado, você sai querendo mudar o mundo, né? Fui lá naquela palestra, lá e saí de lá, nossa, é isso, aquilo, aquele outro. Mas no decorrer da semana é como se você fosse esquecendo, assim, você vai esquecendo aquela emoção, né? Que você está lá na imersão de inteligência emocional, da palestra, do fulano e tal. Você vai amornando e vai esfriando. Né? Como eu participei também já da trilha do Advento, o Advento a gente sai e 2 dias você, nossa, aquele ponto. Há uma semana aquele outro ponto, né? E ele continua fazendo efeito, ele não esfria, ele parece que ele vai esquentando, assim, né? Dentro do coração da gente. Como é para vocês? Participaram da trilha, tiveram experiência lá, Posso. né? O Diego encontrou a Ká lá, né? Ela estava sorrindo e daí na primeira semana, né? Veio essa oração, esse o perdoar. E como é que veio? Como continuou assim? Ai, foi esse ponto. Quais foram os outros impactos após o Advento, né? Ou outros pontos que vocês vieram sentindo na vida de vocês, no dia a dia de vocês? Eu senti bastante na profissão. Como a gente vive muita profissão, o nosso trabalho é intenso. Ele começa de manhã e vai até horas tardes da noite. Eu senti que a gente, como posso dizer, parece que um gás extra, né? O Advento ele exigiu bastante da gente, raciocínio, intensidade, e a gente vê que o propósito é o que nos mantém firmes, né? A odontologia, que é o que nós exercemos, ela exige muito de nós. A gente tem o objetivo de cumpri-la conforme a gente estudou e conforme a gente fez o juramento da profissão. Mas o propósito real não é esse. O propósito real é Deus, né? E a gente estava se desviando com o passar do tempo. Muito trabalho, muito trabalho. E daí o Advento ele trouxe isso novamente, né? Maratonas de trabalho, mas Deus sempre em primeiro lugar. A gente inicia orando muitas vezes o dia, né? Em alguns momentos a gente passa algum estresse, eu pego na mão dela e falo, vamos dar uma orada. A gente ora, né? Às vezes a gente não tem horário de almoço, né? Então a gente faz aquela correria, um lanche super rápido e, se possível, eu dou um abraço nela, né? Vamos orar. Vamos orar. Eu falo assim, eu acho que você precisa de um abraço, eu vou lá e dar um abraço nela. Daí ela para o que tá fazendo, dá pra ver que ela esfria, assim, que ela tá muito tensa, né? Porque ela, que nem ela disse, né? Ela parece que os pacientes mais difíceis vão pra ela e os mais fáceis vão naturalmente pra mim. Depois eles me amam, né? Depois a gente compartilha, né? E daí os pacientes acabam entendendo que a gente é uma equipe, né? A gente trabalha de multidisciplinas lá das especialidades. E às vezes chega impactante para ela e para mim chega suave. E daí a gente não... Eu falo assim, por que isso acontece, né? E daí eu falei assim, ó, vamos imaginar que a gente está no Advento, vamos imaginar que a gente está com Deus aqui, vamos seguir o propósito, né? Vamos exercer a odontologia, vamos oferecer para essa paciente o que ele precisa, vamos dar o nosso melhor. Mas sem estresse. Tranquilo. E daí começou a fluir melhor. Entendeu? Então, dia após dia. Mas ele pegou essa, do abraço. Daí eu não posso. Abraço. Ela querendo brigar, ele quer me abraçar. E daí, às vezes, eu leio eu tenho a Bíblia no celular, eu pego e busco alguma coisa lá e eu leio pra ela. Eu falo assim, entendeu? Falando, não. Eu falei, então eu vou explicar. E daí eu explico pra ela. Daí às vezes eu vejo que ela tá com um olhar assim de paisagem, ela não tá entendendo nada, né? E daí eu falo assim, dá um abraço aqui, vamos seguir. Depois acontece algo, às vezes, muitas das vezes, 5 minutos, nem isso. Daquilo que ele colocou ali naquele momento, naquela oração. Nossa, eu precisava daquela oração, porque eu precisava aguentar aqui, essa pedra aqui, né? Eu preciso passar por ela, né? E você vai entendendo que não é fácil ter a paciência, ainda mais trabalhar junto, né? Essa parte é suave, pra mim é suave. Pra ele mas a gente como mulher, né? O perfeccionismo ali, ele acaba
não deveria existir isso, né? A gente quer buscar aquela perfeição e ela não vai existir. E aquilo vai corroendo você. Você quer buscar o teu jeito nas outras pessoas, né? Não, cada uma tem o seu jeitinho, se é mais agitado, se é mais lento, se é mais calmo. A gente precisa de todos os tipos de pessoas, né? A calma, a que é mais Se Deus fez rápida, desse né? jeito, É né? assim. Então o advento trouxe muito mais oração e muito mais abraços, doutora. Trouxe. Um ponto que foi levantado no advento foi que o homem ele é um pilar forte da família, né? E ele tem que suportar. Tem que suportar ali as variações que acontecem no dia a dia. E eu sempre tive essa mentalidade, né? Mas longe de Deus, longe de uma base forte que é Deus, porque a gente é homem, a gente não aguenta. Fala que a gente é homem, rocha, aguenta tudo, não aguenta, assim, Deus não aguenta. Mas daí foi levantado isso, né? E daí, assim, eu já sabia disso, mas revivi de novo, peguei pra mim novamente que eu preciso ser o pilar de segurança da família. E vocês comentaram que os dois vão servir no próximo advento, né? Eu Sim. fiquei muito feliz de ouvir isso. A gente saiu Então do advento agora- já, eu quero vir de novo. Agora eu quero de servir. novo. Pegou gosto pelo mato, agora nós vamos, né? Olha como é o advento, né, Renata? Pra quem não queria saber de ir pro mato. Né? A Karine perguntou pra mim, Dani, como é que eu vou fazer pra tomar banho, né? Ela ligou pra mim, morrendo de medo. Amiga, eu convenci minha dentista a ir no advento e agora eu não sei o que eu faço, que ela quer saber se ela vai tomar banho. Falei, não responda vamos nada e ora. Orei. Tudo Hora que ela coração. vai, não conta nada. Né? E agora, né, vamos, né, essa história é linda, né? Para você que quer, né, uma mudança de vida, para você que já é luz, assim como a doutora Karina, né, o doutor Diego, para você que já é luz, mas que quer fortalecer, mesmo a gente, né, mesmo nós sendo luz, mesmo a vida estando tudo certinho, estando tudo bem, perdão, estando tudo bem, para você que é a luz, que tá tudo certinho, que tá tudo bem, sim, o advento ainda tem muito a agregar para você. O advento tem muito a agregar na vida das pessoas. Ele agrega. Você sai de lá queimando, você quer continuar, você conta para as pessoas, você quer levar quem você ama, impacta na tua vida em diversas áreas, coisas que você pensa que não impactou, vem impactar sim. Né? Nós vamos ter a próxima edição, Agora o em 008, né, em novembro. E, né, entra lá no nosso, vai estar tudo aqui, vai estar tudo na descrição do vídeo, vai estar o Instagram do AdventoCast, do Advento. Entra lá, acompanha, né, para ver quando que vai começar as inscrições, porque o Advento é família e é a nossa família servindo a sua família. E agora todos nós aqui vamos te servir nessa próxima edição, olha que vento, né? Uma benção, com muito prazer. E você pode estar contando, né, depois do Advento, essa história de vida, né, o que Aqui no vai para a sua AdventoCast. vida aqui no AdventoCast. Exatamente, exatamente. A gente gostaria de agradecer vocês por terem participado com a gente. Foi uma bênção por ter compartilhado a história de vocês. Vai ser uma honra servir junto com vocês no Advento. Vai ser emocionante. Não vai estar tão frio, viu? Mas Renata, Segundo os organizadores, nunca mais vai nunca estar mais tão é frio, frio. né? Advento no frio. Mas eu, Rê, queria fazer uma outra pergunta antes. Isso, Posso? então vai, pode. Antes de você finalizar? Porque, gente, há 21 anos, né, eles falam que estão juntos, né? E a gente vê amor e abraço, amor e abraço. Paciência. Como vocês se conheceram? Como é que foi? Então, a nossa família é uma bagunça, eles foram explicar, né? Mas a minha irmã casou com o tio dele. Então, eles iam visitar a minha irmã. Daí a gente era criança, corria de um lado pro outro, né? E ele sempre vinha passear, né? E a gente foi crescendo, foi se aproximando cada vez mais e daí um dia eu pedi ele namorar. Foi mais ou menos isso, né? Ele ficou um Mais ou final de menos. ano. Tá bem. Aí, o final de ano, ele passou uns dias de férias lá em Ponta Grossa. Daí, meu pai tem um comércio, tem até hoje, e eu ajudava lá a cuidar e ele ia lá todos os dias tomar tampico. Quase morreu, tanto fascineza. Se intoxicar e tampico. né? Com suco. E a partir dali a gente começou a conversar. Não tinha celular, não tinha nada disso, né? As Diferente. contas do telefone fixo, que era só briga no final do mês, né? Porque Begulho. a Era conta muito vinha alta. absurda. Ele morava né? onde? Você morava em Ponta Grossa? E ele ia pra cá. Curitiba. Ah, em Curitiba. E daí no começo
Daí na Páscoa, depois de dezembro, a gente só foi se ver na Páscoa, ali em março, abril, não recordo. E daí uma vez por mês ele ia lá, visitava, a gente namorava, ele voltava. Daí, de repente, era 2 vezes por mês. Daqui a pouco era todo final de semana. Daqui a pouco era sexta-noite, já tava lá. Não ganhava nem pra Daí- passagem. Aí. Não, a gente tem todas as passagens guardadas, assim, né? Bonitinho. Ai, que Nosso lindo. livro, né? A gente tem um Todas livro as guardado. passagens. Custava, sei lá, R$30, uma passagem de R$15. Princesa dos Era Campos. muito dinheiro, né? Iniciou com R$15 na época. E daí, um dia a gente tava lá sentado na escada, eu falei, não, a gente tem que casar. Daí eu ainda tava terminando o ensino médio, a gente noivou em junho, e eu fiz 18 em janeiro e em fevereiro a gente casou. Olha. Estamos E aí aqui até estamos. hoje. Uhum. E agora, né, vamos contar essa história linda, mostrar os bilhetinhos das passagens para as crianças. Ai, que lindo! A gente tem todo o nosso diário, né? A gente tem também um diário e tá escrevendo nesse diário para contar toda essa história. Quando elas chegarem até o processo em que elas tiverem Elas não estão escutando, a gente vai estar lendo aquilo, né? O que aconteceu, como que foi contar pra família, o que a gente comprou naquele dia, Que legal. o que a gente fez no decorrer até a chegada dela, né? Todo esse processo. Então, ela vai saber de toda a história dele. Legal. Essa história linda não dá só um episódio de podcast, dá um livro. Vou dar um livro mesmo. Lindo, lindo. Agora que eu já matei minha curiosidade, Ela você quer pode saber, finalizar. Eu gosto muito de uma história romântica, sabe? Gente, obrigada novamente. Eu já agradeci vocês. Eu agradeço o pessoal que está nos assistindo. A Dani já falou sobre o advento, já falou sobre as inscrições do advento. A gente vai estar lá junto servindo novamente, falando, né? A gente agradece também o nosso cenário de hoje, né? A Dani, que nos recebeu na casa dela. Obrigada. E, novamente, a gente fala um pouquinho sobre a questão do patrocinador. Hoje, o nosso patrocinador é a Confere Faz. É uma empresa especializada em gestão de negócios, de pequenos negócios. Se você precisa de auxílio, principalmente na parte financeira, vocês conhecem, sabem que não é fácil. Procura lá na nossa bio, vai ter a informação, vai ter os contatos, tudo certinho. E é isso. E não esqueçam, compartilhem esse vídeo, né? Isso. Compartilhem esse episódio do AdventoCast no grupo da família, no Instagram, para todas as pessoas, né? Para que, né, se talvez você pense que não, mas precisa chegar, né, no coração de alguém que queira adotar um filho, precisa chegar no coração de alguém que queira participar da trilha do Advento, Que queira servir. que queira servir, ou precisa chegar, né, em alguém que queira escutar essa história linda, né, maravilhosa, que eu amei ouvir aqui. E com certeza muitas pessoas vão, né, gostar e querer ouvir essa história. Então compartilhe, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de seguir o AdventoCast no Instagram, o Advento também, Advento Oficial, vai estar tudo aqui na descrição para vocês, né, acompanharem, né, o Advento, quando que vem as inscrições, o AdventoCast, os próximos episódios, né, e muito mais coisas bacanas lá no Instagram também. Compartilhe, deixe seu joinha, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do AdventoCast. É isso aí. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada a até o todos. próximo episódio. Até o próximo! Obrigada. Obrigada. Isso. Agora tem uma Agora coisa nós importante temos que nós estávamos você. esquecendo. Isso. Gente, esquecendo uma coisa muito... Sabe, doutora? Todas as pessoas que participam aqui no nosso AdventoCast Não podem nos esquecer. ganham um presente. A gente tava quase esquecendo. Foi tanta emoção, sabe? Foi tanta, gente. Vocês perdoem, foi tanta emoção. Aqui, ó. Vou Você quer dar desenhar aqui. pra ela? Acho que dá pra desenhar. Não, vou desenhar, porque dá desenhar. Todas as pessoas que participam aqui, doutora, para vocês tomarem família, tomarem um chazinho de vocês juntos. Eu acho que era aqui no nosso AdventoCast. Gratidão. Vocês hoje trouxeram uma história que inspira pessoas. Aqui nós fazemos pessoas que inspiram pessoas. E a história de vocês inspira pessoas. Obrigada, Gratidão. obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Agora sim, agora nós podemos finalizar, né? Porque eu estava esquecendo já do presente dos convidados, uma gafe. É isso, tchau. Agora podemos finalizar. Beijo, até o próximo episódio. Tchau. E agora, fazem qualquer coisa.